temos hoje aqui nessa mesa maravilhosa do Encontro do Retina. Contamos com a presença da Águida Regina de Carvalho, da Elana Hernandes Aquaviva, Cleomar Rocha e Guto Nóbrega. Super obrigada, Andréia. Oi, Andréia e o Renato. Pulei a ordem, desculpa. Super obrigada pela presença de vocês, tá? E boa apresentação para todo mundo, ok? Tá bom. Bem, vamos lá. Eu acho que dá, Su, com esses 10 minutos, uns 15 minutos para cada um agora. Eu tinha pensado em 20, aí dá para a gente falar 15, 12, alguma coisa assim. Dá até para conversar no final, um pouquinho. Tá bem. Então você coordena, né, Agda? Você é a coordenadora. Eu só estou aqui atrapalhando. Você nunca atrapalha. Nunca, Luz, nunca atrapalha. Não, eu estava aqui calculando porque é legal se a gente puder conversar, né? Já que faz tempo que a gente não se vê, né? Não vê o que a gente está fazendo além dos convidados, né? Bem, eu vou seguir a sequência, né? Agradecer a Suzete, a coordenação desse evento enorme, né? O Gilberto, 2 eventos simultâneos, muito corajosos e muito talentosos, com pessoas incríveis, né, nas mesas e nas discussões. Agradecer aos pesquisadores que estão aqui presentes e amigos que a gente não se vê, a maioria, né, que eu não vejo pessoalmente, né, consegui ver o Cleomar recentemente, e a Suzete. E vamos começar. Seguindo a linha, eu vou apresentar um trabalho que eu desenvolvi junto com a Helena, que está aqui presente, né? É um trabalho. A Helena, eu estou fazendo fazendo uma tutoria da atuação dela aqui no Brasil. Ela é doutoranda da Universidade de Sevilha. Ela está fazendo um projeto no Instituto Mauá, no Lab Design, no meu grupo de pesquisa, e também está fazendo um projeto na Unesp, no Instituto de Artes. Ela conseguiu 2 bolsas, né, simultâneas praticamente, né, que é onde ela está atuando nos 2 grupos, já que o meu grupo de pesquisa também tem parceria com o grupo da Rosângela Leotti, e a Helena vem com essa proposta, de desenvolver trabalhos e atuar junto aos projetos dos pesquisadores dos grupos. Helena, você compartilha? Sim. Vocês veem a pantalla? Sim, ¿A sim. tele? ¿Sí? Sim. Ok. Perfeito. Bueno, Agda ya me ha presentado. Yo soy Elena, doctoranda en Arte y Patrimonio de la Universidad de Sevilla, pesquisadora. Vamos a presentarnos a comunicación, os desvíos, os algoritmos no uso cotidiano. Nossa proposta é apresentar um projeto que, como bem dijo Agda, nós tuvimos o prazer de realizar juntas. Antes de comenzarnos, gostaríamos de agradecer ao Comité Internacional e organizador por la oportunidade de participar en este coloquio internacional. Os algoritmos interfieren en nuestras decisiones diarias, habitan as redes o nos ayudan a acceder a informações úteis. No entanto, ainda existem hoje falhas nestas tecnologias inteligentes. Esta obra de arte tem como objetivo mostrar os vieses de gênero que existem nas traduções automáticas e na manipulação de imagem e sonido. A obra, Sesgos e Tradução Automática, é basada no encontro híbrido online de 2 continentes diferentes, América do Sul e Europa, e presencial no Instituto Mauá de Tecnologia e no Instituto de Artes da Unesp, em Brasil. Somos 2 mulheres, artistas e pesquisadoras da arte
ciência e tecnologia. Expõe os desvios da comunicação quando nos relacionamos com outras pessoas de diferentes partes do mundo. E os vícios existem em aplicativos e ferramentas com inteligência artificial, que colocam o gênero masculino em primeiro lugar nas traduções automáticas. Esta situação é muito impactante e impacta o cotidiano das mulheres em nosso dia a dia, levando a graves erros de compreensão e compreensão textual, apesar dos grandes avanços da tecnologia. O trabalho descrito fez parte da exposição Aster Arte e Ciência, sediada na Fundação Aparejadores, Sevilha, Espanha, e é o resultado de uma reunião sobre inteligência artificial e o meio ambiente, entre mais de 30 artistas, cientistas, engenheiros, tecnólogos, que concorreu em janeiro na Escola Técnica Superior de Engenharia Informática da Universidade de Sevilha. O objetivo do encontro, mais conhecido como Hackathon SciArt, ou Hack SciArt, era criar obras de arte com base na ciência. Os temas desse hackathon, ou reunião colaborativa, que faz parte do projeto de pesquisa Aster, foi a inteligência artificial e o meio ambiente. Esse é um projeto de pesquisa financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, FEDER, e pelo Ministério de Transformação Econômica, Indústria, Conhecimento e Universidades do Governo Regional da Andaluzia, Espanha. Além disso, eu fui contratada como pesquisadora e estou colaborando atualmente neste projeto de pesquisa na Universidade de Sevilha. Te toca, Agda. Futuro. Bem, como a Helena apresentou, né, foi um encontro de duas mulheres de 2 continentes diferentes, e a questão da tradução simultânea foi um recurso que a gente utilizou em muitos momentos, né, nos primeiros encontros, e como ela atuava nesse projeto, ela me convida para atuar junto com ela, e esse trabalho surgiu do nosso encontro mesmo, do nada, da semente de estudar esse projeto Aster, onde ela atua. E nós fizemos essas 2 imagens, começamos trabalhando remotamente, depois ela vem para cá no Brasil, nós capturamos essas imagens no Instituto Mauá, né, de tecnologia. A gente queria esse encontro, foi um dos primeiros momentos que a gente se encontra presencialmente, e inicia a discussão, né, de como fazer, qual o texto. Daí nós encontramos um texto que trata realmente do preconceito, né, de certa forma, das inteligências, nesse sentido das traduções, que é o que causa vários desconfortos, né, na hora da compreensão, e foi bem interessante. E daí nós resolvemos apresentar um trabalho que discute, né, como um palimpsesto de palavras, né, difíceis de desvendar, que é o que acontece quando você se encontra, né? Nós vivemos isso agora, né, Suzete, na Colômbia, no Festival da Imagem, você tentar entender. Você colocou, Helena, ali a obra funcionando ou não rodou? Não aconteceu? Sim. Algumas respostas simplesmente de seleção favorecem. Isto significa que a minha frente é ótima. Isto significa que eu posso saber que eu acho que eu lendo. Voy a quitarle el sonido. Eu lendo um texto em espanhol, como brasileira, com os erros, né? E ela lendo o texto em português. E até a gente discutiu, ela faz um esforço para apresentar. A Helena não falava nada de português, né, Helena? Ela está aqui há pouco tempo. E ela já entende muita coisa, mas na hora de falar é mais complexo. Mas esses erros, né, que esses sons, esse incômodo, era a proposta do trabalho. Então, isso até é interessante, que vem de uma discussão que eu venho trazendo, né, esses sons que te incomodam, né, e isso
vai gerando um desconforto a respeito dessa situação, né, da sonoridade. Pode mudar, Helena. Então, aqui, vemos a questão de que o curador, né, da mostra, são várias sementes, né, desse hackathon, cada um discute essa questão do homem e da máquina, cada grupo, a Helena estava com uma discussão, um ponto, e daí trouxe para a gente trabalhar juntas, do zero, né, a partir do nosso encontro, e o curador fala que não é uma inteligência humana, mas é como ela afeta a inteligência social, esse desconforto, né? Ele nos impacta o nosso comportamento, o nosso dia a dia, nossas relações, quando você está em outro lugar e essa comunicação é afetada. É muito interessante, afeta todo a sua organização corporal. Pode mudar, Helena. Yeah. Bem, aqui pensamos na intersubjetividade, né, que nesse ponto da arte contribuir mais para o desenvolvimento social da IA, que é a proposta, né? Eu acho que a discussão desse projeto é interessante porque ela vem, no nosso caso, ela trouxe todo o processo de vivência dela e vem com essa questão dos continentes, né? A gente vivenciou muito tempo distante e depois vivenciamos como uma brasileira, né? Questão cultural e uma espanhola. Pode mudar, Helena. E aqui as cientistas, né, as pessoas que organizam o projeto. Agda, eu gostaria de fazer uma anotação, e é que as cientistas fizeram uma semente de inspiração para nós fazer a obra de arte. Mas no projeto há distintas sementes científicas, que umas são destinadas ao meio ambiente e outras para a inteligência artificial. Eu queria como sintetizar para que as pessoas entendam que inteligencia artificial es nuestro tema que hemos utilizado para hacer esta obra de arte, mas él tiene otras sementes de inteligencia o artificial o medio ambiente. Ya, puede seguir falando. Muito bem. Pode mudar. Então, aqui é o que a gente trabalha nessas questões, né? Os vieses das máquinas decorrem grande parte dos vieses de nossas sociedades. Nós queríamos que essa sobreposição não ficasse bem ajustada, que ficasse aparentemente, né, torta, né? Para evidenciar isso, né? Lógico que a gente sabe que tem possibilidade de ficar perfeito essa sobreposição, mas o nosso objetivo era a questão de evidenciar o erro, né? O que muitas pessoas também usam indevido, a questão da inteligência artificial. Então, a discussão vai além, com a questão da nossa própria imagem, né? Como mulheres de diferentes localidades. Pode mudar, Helena. Então, aqui, esse que é o que eu disse, né? Os vieses das máquinas em relação aos vieses de nossas sociedades, como isso fica evidenciado e como eu percebi vendo ela aqui, né, vivendo socialmente a nossa cultura, e como agora eu acabei vivendo há pouco tempo em outra cultura, essas questões do desconforto, né, do quanto falta, né, quanto você tem para falar, e como a máquina tem potencial para te dar tudo, né, facilmente, mas acontece essa situação de uso indevido, várias críticas nesse sentido. Pode mudar, Helena. Bem, a videocriação é apresentada como mídia mais adequada para tornar o problema visível e ouvido. Então, o fato dela ser elaborada para ficar num espaço ecoando é uma questão que incomoda, né? Você entende, não entende, né? As falas ditas simultaneamente, com diferentes sotaques, né? Pode passar, Helena.
E aqui as nossas considerações, né, em relação a esse espaço híbrido que a gente utilizou, ainda utiliza, né? E como para nós é uma coisa bem interessante, a gente já se falou hoje, né, remotamente, e a gente se encontra presencialmente, e a maneira que tem uma questão afetiva é o presencial, mas é um complemento, né, dos direcionamentos para essa pesquisa científica e artística, né? Dando novos métodos e comportamentos. Para nós foi interessante ver como isso ocorre, né, como situação, né, e refletindo as nossas visões, como elas se complementam, e ao mesmo tempo foi um encontro por várias situações a partir dessa perspectiva cultural brasileira e espanhola. Aí tem uma outra fala, né, da Helena. Sí, bon, finalmente queríamos decir, tener el placer de comunicarles que toda la exposición que hemos falado anteriormente va a ir a Ars Electrónica y fue convidada para participar en Linz, Austria, en el próximo mes de septiembre. Toda la producción como universidad de Sevilla. E nada mais. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Muito bem. Eu acho que a gente pode deixar para conversar no final, né? Tendo tempinho, né, Su? Beleza. Agora eu vou convidar a professora Andréia e o professor Renato e o Debran. A professora Andréia, professora da Universidade de Santa Maria, artista, pesquisadora e docente nas áreas de arte, ciência e tecnologia, sobre sistemas interativos, inteligência artificial, imagem técnica, idealizadora do Labinter. E o Renato, professor matemático, professor da Unicamp e da PUC, pesquisador nas áreas de arte, ciência e tecnologia, pesquisa sistemas interativos e subjetivação contemporânea. Se eu esqueci alguma coisa, vocês podem complementar. Tranquilo. Posso compartilhar aqui? André, você não quer que eu compartilhe? Eu coloquei 2 slides meu lá da perspectiva do Perse. Como? Pode ser. Aí só para me organizar o tempo, Águida, é 12 minutos, 6 minutos para mim, 6 para o Hermes, mais ou menos? Eu acho que, olha, eu falei com a Helena 13 minutos. Então, eu acho que aí vocês se organizam, dá 6 e 6. Tá. Aqui a gente dividiu, eu falei mais por conta da questão da língua, mas aí vocês se equilibram. Eu aviso aqui se passar, tá? Não, vai passar, mas aí tu avisa. Tá compartilhando? Sim. Acho que eu falo um pouquinho. Andréia, eu acho que o teu som tá trazendo um ruído de novo. Será? Lindo. Agora parou. Tem agora? Melhor, bem melhor, Andréia. Melhor? Tá. Agora sem ruído. Tá, tira o fone, põe o fone. Então, eu e o Hermes, a gente vai estar compartilhando coisas que a gente vem dialogando, né? Nesse momento a gente não está produzindo nada juntos. E aí, quando vimos o convite, voltamos então a pensar o que a gente podia estar compartilhando que aproxima as nossas pesquisas, as nossas produções. Pensamos então de estar trazendo 2 filósofos, o Peirce e o Simondon, que Peirce é o que o Hermes trabalha, né? O Simondon é o que eu venho trabalhando também, porque a gente entende que ambos os filósofos nos ajudam a pensar as produções em arte e tecnologia, desde sempre, mas muito mais atualmente, nesse viés de pensar que são produções voltadas a processos, que envolve
as relações orgânicas e inorgânicas, principalmente. Hermes, Que a gente muda? Como é que a gente muda o slide aqui? Ele não está mudando. Ah, mudou. Então, aí só reforçando aí o que a Andrea falou, alguns conceitos que, na verdade, não são conceitos conversados pelos filósofos, né? Mas a gente consegue algumas aproximações e essas aproximações que a gente está tentando trabalhar. Então, às vezes, não são conceitos, assim, que um se relaciona com o outro na teoria peirciana e na teoria do Simondon. Então, aqui, eu não sei se está mostrando, é que a gente, quando fala, a gente não vê o que fala, né? Mas, bom, e aí o Peirce, ele é lógico, né? E depois eu vou falar um pouquinho mais dele no final. E a base dele é a teoria dos signos, né? E o processo de semiose, que a gente visualiza como processo de individuação. Bom, aí, Andréia, sua vez. Eu só trouxe para introduzir, né? Então, por que estudar Simondon em arte e tecnologia? Por que pensar Simondon nesse tema, né? Existência e pós-digital? Especificamente, o que a gente vai estar falando é nesses processos de mediação e interação em arte e tecnologia. Pode ir passando. Tá. Vai, foi. Então, Apareceu? sim. Então, só nesse sentido, como eu falei antes, né? Quando pensamos nesses sistemas interdependentes, ambientes processuais receptivos, produções de ciborgues, robôs, estudos de bioinformática, biologia sintética, neurociência, todos os nomezinhos que conhecemos, né? Inteligência artificial, sempre a gente tem que estar superando essa dicotomia entre natural, cultural e tecnológico e articular a realidade com um sistema ecológico que engloba o orgânico e o tecnológico, que a gente sempre encontra nessas produções em arte e tecnologia. Aí, trazendo algumas coisas mais específicas do Simondon, né? Então, um pouquinho continuando uma conversa que eu e Suzete Guto tivemos numa banca. Então, ele traz, né, ele tem as suas duas teses, né? A primeira, que é a tese teórica, que é a individuação à luz das noções de forma e informação, que ele traz a teoria da informação, a teoria da individuação, e depois o modo de existência dos objetos técnicos, que ficou até mais popular. Mas essa nossa ideia de pensar os processos é justamente pensar os processos a partir dessa ideia do Simondon de processos de individuação. Nesses processos de individuação, as duas primeiras fases é o indivíduo e meio. Então, o indivíduo e meio surgem juntos nesse processo, ou seja, não existe um indivíduo sem meio, não existe um meio onde não tenha indivíduos. Também, o foco dele é estar abordando não o ser em si, mas o devir. Opa! Volta. Volta. Mas o devir. Desculpa. Né? E esse devir é abordado num sentido que aí ele vai num viés contra uma tendência substancialista ou iliomórfica, né, nessa relação forma e matéria. E estudar o devir é sempre abrir o ser para o pré-individual, né, que é um conceito que ele traz e que depois Deleuze vai estar formulando como o virtual. E às vezes ele fala pré-individual, às vezes ele fala fundo, mas essa dimensão da potência. Também vai estar pensando o ser como uma relação, né? Então, sempre desconstruindo esse ser como uma entidade, né? Então, é sempre uma relação entre relações, né? Como ele fala, a relação que constitui os termos e não os termos que constituem a relação. Então, é uma mudança de paradigma bem importante, né, para a gente estar pensando nessa relação dos processos. Também, quando ele fala em individuação, não é uma individuação específica, mas são múltiplas individuações, que não é só humana.
Então, ele vai estar falando da individuação física, vital, psíquica e coletiva. Quando a gente pensa psíquica e coletiva juntas, é a transindividual. E é o que a gente também percebe nas obras de arte e tecnologia, é essa relação entre a máquina, né, o computador com todas as questões do físico, o vital, que aí inclui o próprio humano, mas não necessariamente, né? Tu vai estar apresentando plantas, animais e seres unicelulares, o que for. A própria constituição da psique, se der tempo, vou falar um pouquinho, e o coletivo. Então, a psique e o coletivo, o individual e o coletivo também ele sempre vê juntos. As duas influências maiores de Simondon, na sua época, foram os estudos que estavam sendo feitos em biologia, então essa ideia de ontogênese, e aí ele aplica esse método ontogenético em toda a sua teoria, e a própria cibernética, né, que era esse diálogo com o Norbert Wiener, que ele traz essas novas proposições de entender a tecnologia a partir da cibernética, e ele amplia numa ideia de cibernética universal. Então, ele traz a biologia e a tecnologia cibernética para rever a própria filosofia. Então, ele era um filósofo meio fora da curva, que no lugar dele construiu a sua teoria a partir da história da filosofia, ele vai construir essa teoria a partir dessas referências da biologia e da cibernética, porque ele era um gênio que sabia sobre tudo, né? Engenharia, psicologia, sociologia, enfim. Então, só trazendo uma citação do Simondon, o estudo da individuação nos convida a perguntarmos como se cumpre a ontogênese, a partir de um sistema que comporta potenciais energéticos e germes estruturais. Não a substância, senão o sistema que tem individuação. E essa individuação é que engendra o que se chama uma substância a partir de uma singularidade inicial. Então, como eu falei antes, ele traz, principalmente no primeiro livro, né, esse método de ontogênese para estar pensando as realidades físicas, vitais, psíquicas e coletivas, né? E aplica depois nos objetos técnicos e também para ele estar abordando a própria imagem, que se der tempo a gente fala um pouquinho. E aí eu acho que as grandes contribuições do Simondon quando a gente começa a ler ele, tem até um livro que se chama Amar as Máquinas, né? Um livro sobre Simondon, porque ele realmente amava as máquinas, mas não só as máquinas, né? Ele amava a existência. Então, eu acho que Simondon é muito interessante para a gente pensar a existência. Então, ele não tem essa visão instrumentalista das máquinas e nem utilitarista da existência. E aí ele faz essa diferenciação entre funcionalidade e condições de funcionamento, que, em geral, as coisas são classificadas a partir da sua funcionalidade. E o Simondon, a partir desse método genético, vai estar pensando sobre as condições de funcionamento, né, que é as condições da experiência da vida. Então, ele procura libertar todos os seres, inclusive as máquinas, dando dignidade a todos os seres, orgânicos e não inorgânicos. Ele tem um livro sobre a técnica que ele traz justamente esse termo dignidade, né? A gente tem que dar dignidade às máquinas, a gente tem que entender as máquinas, porque todo ser precisa desse respeito, né? Dessa dignidade. Também é um pensamento construído nessa interdependência de realidades. Não existe uma realidade isolada da outra, né? Como a Águida estava e a Helena mostrando nas propostas, né? Delas em relação à IA, são várias realidades que estão sempre se interrelacionando, e essa conectividade, né, entre o orgânico e orgânico. E esse processo, essa teoria da individuação, esse processo de individuação, nada mais é do que uma teoria da invenção. Então,
Então, em todos os livros do Simondon, de certa forma, a gente vai ver uma teoria da invenção, né? No objeto técnicos, o próprio conceito de concretização ou da evolução dos objetos técnicos é uma teoria da invenção, mas especialmente nesse livro, Imaginazione e Invenzione, que ele vai tecer uma teoria da imagem, que ele vai estar trazendo especificamente, abordando especificamente esse processo de invenção. E já como Simondon tudo é relacionado, né, e uma coisa sempre constitui a outra, ele vai estar criticando teorias anteriores da imagem, que vão estar pensando a imaginação e a invenção como dois momentos distintos, e ele vai colocar que, na verdade, são duas atividades que se complementam e que constituem a imagem, né? Então, é sempre nesse movimento de interiorização, né, que parte a partir de questões biológicas e da própria psique, né, movimentos endógenos, e da exteriorização, que é a relação com o meio, com o coletivo, os movimentos exógenos. Então, a imaginação não exclui a exterioridade e a invenção não exclui a interioridade. E aí, só trazendo uma citação do Yuk Hui, a exterioridade constitui a interioridade de modo que é impossível pensar a individuação psíquica do sujeito sem o coletivo e vice-versa, pois a interiorização... O Hermes está bem na frente, pois eu acho que é a interiorização do exterior e a exteriorização do interior. Então, a gente se constitui nessa relação sempre, né, da psique, do coletivo, do interno, do externo, do indivíduo e do meio. Pode passar. E aí, nessa relação, né, vai estar a Anne Lefebvre é uma estudiosa de Simondon, francesa. Ela vai colocar a invenção dentro do pensamento é a imaginação. O movimento do pensamento não sobre o objeto, mas sobre uma atividade problemática do vivente. Então, a invenção também sempre relacionada à questão do problema, né? É sempre um sistema que se satura, que se cria um problema e que precisa ser resolvido, que também Deleuze depois vai trazer essa ideia da problematização, né? Nas práticas artísticas, pensadas como objetos técnico-estéticos, concretizam em sua invenção a própria imaginação coletiva. Então, a invenção pode ser vista como um processo de significação, que aí eu acho que se aproxima bastante também do Peirce, que decorre de uma ação e um problema emergente. Então, é sempre na experiência, na vida, na ação, né, que a psique, as reflexões, as problematizações se dão. Então, na relação entre objeto e sujeito, entre exterioridade e interioridade, a imagem tem uma função reguladora. Então, não são só os sujeitos que produzem imagens, mas as imagens também produzem os sujeitos coletivos. Então, Simondon, pensar essa experiência imagética, ele busca romper essa divisão, como a gente falou anteriormente, de uma imagem mental, como se poderia existir uma imagem mental separada de imagens concretas, né? Então, a imagem mental relacionada à imaginação, lembranças, construções mentais, não está dissociada, né, da imagem concreta das invenções. E também superando essas dicotomias, né, entre sujeito-objeto, alma e corpo, e tudo mais. Pode passar. Andréia, deu 16 minutos já. Eu sabia que ia passar. E o Hermes nem falou. Enfim, eu fiz... É que eu não sabia direito quanto tempo ia ser, e eu fiz um PowerPoint que imaginei que ia ler, mas foi... E já como eu falo devagar também. Mas, enfim,
É uma Não, ideia. eram 20 minutos, né? É que acabou por conta do atraso, né, do link. Aí eu acho que o Hermes quer colocar alguma coisa também depois, por favor. Mas não vai dar muito tempo. Acho que talvez fosse interessante. A gente tentou buscar aproximações, que nem eu falei no começo, né? E aí, dois pontos importantes é a questão da mediação e a questão da interação. São os elementos fundamentais nas duas teorias. E o outro elemento importante é a questão de que essas teorias não se referem ao humano apenas, né? E isso acho que foi o ponto central da nossa discussão, né? Mas é difícil trazer a teoria de dois filósofos, Sim. Simondon e Peirce, né? Em 15 minutos, né? Mas tudo bem. Eu vou dar uma pulada aqui. Eu só queria mostrar o trabalho que a gente teria como referência, né? Aqui é só o esquema da teoria peirciana, então, que eu ia comentar, e essa ideia aqui do universo penetrado por signos, que é da teoria peirciana, e isso traz essa característica de totalidade entre humano e organismos não celulares, né? E aí eu gostaria só que a Andrea falasse um minuto só desse trabalho que a gente fez, inclusive a gente fez com o Guto também, Não, só para finalizar. em um minuto, é um trabalho que fizemos, né? Então, a gente pensa esse trabalho como um processo, né? Um processo de individuação, né? Dessa produção técnico-estética. Então, ela durou 1 ano. Então, durante esse 1 ano, ela teve várias fases, né, da sua individuação, né? Várias fases. E ela, por si só, ela traz esses fatores que a gente estava colocando anteriormente, né? Então, ela foi feita durante a pandemia, no 2020, 2021. Então, todos estávamos submersos e nos comunicando com as máquinas, né? Que as máquinas, em muitos momentos, acabavam nos afastando, mas em vários momentos acabavam nos aproximando, porque cada um estava em um lugar. E essa relação, então, de como essa obra se constituiu nesse nível do físico, né, do computador, com os seus próprios circuitos, a própria questão da internet, dessas questões do vital, né, e do vital desde o nível do vírus, né, até outro nível, né, pensando, chegando ao humano, da própria psique. Então, o tema desse projeto eram as emoções produzidas durante a pandemia. Foi um projeto que reuniu pessoas, principalmente do Brasil e da África do Sul. Então, o que a Aida e a Helena estavam falando anteriormente, a gente também vivencia isso. Os nossos encontros eram um pouco em inglês e um pouco em português. E todo mundo se comunicava e se entendia, né? E era trazendo essa questão das emoções vivenciadas, né? E da experiência também cultural e social em cada lugar onde cada um se encontrava. Não vai dar para mostrar, mas é uma produção que envolve também várias línguas, né? Então, português, o inglês, o zulu, o espanhol, porque também tinham pessoas na fronteira com o Uruguai, e outras línguas nativas da África, e as questões políticas também que estavam ali permeadas. Eu só poderia falar bem mais, mas eu acho que o nosso tempo extrapolou. No artigo a gente coloca mais coisa, né? Não sei como é que vai ser a publicação, mas... Obrigada. Tudo bem, obrigado. Agradeço aí obrigada. Bom ouvir vocês. Obrigada, Andréia. Obrigada, Hermes. Bem, agora vou chamar Cleomar Rocha, professor da Universidade Federal de Goiás, atualmente é professor associado, né, da universidade, onde coordena o Media Lab UFG, pesquisador visitante da UFRJ e na Universidade de Caldas, na Colômbia, e coordena o curso de pós em performances culturais. É isso, né, Kermon? Tá correto? Correto, corretíssimo.
Fiz uma colinha para cada um, mas assim, gente, complementem, eu sei que tem muito mais. Difícil selecionar a atuação de todos. A palavra é sua, Clemar. Obrigado, Águida. Eu queria agradecer a Suzete, a Gil, pela organização do evento e pelo convite, agradecer meus amigos que cá estão compartilhando essa mesa comigo. Andréia, eu fiquei desejoso desse chazinho, porque estivemos recentemente, na semana passada, a gente estava no CIMI, lá na Colômbia, e eu chegando já emendei com a Campus Party aqui em Goiânia, que terminou comigo gripadíssimo, então eu estou aqui tentando me segurar para dar conta de estar em mais um evento. Então, eu queria falar sobre as pesquisas mais recentes que eu venho desenvolvendo, aliando naturalmente ao tema da mesa que eu coloquei aqui, embora não seja o tema exatamente da minha fala, eu acho que vocês conseguem acompanhar o slide aqui, para não ter o problema que o Hermes falou, de não estar vendo o que está mostrando, Renato. Eu coloquei aqui o recurso para visualizar junto da minha tela. Então, se vocês ampliarem aí, vocês acompanham bem aqui os slides que eu vou estar falando, tá? Bom, tem me gerado uma certa inquietação algumas questões que dizem sobre um advento das metáforas fortes criadas a partir do advento da cibernética e que acabaram por criar uma cisão, uma bifurcação que foi tratado enquanto talvez uma aderência entre o digital, o virtual, e esses contextos que, por vezes, nos colocam em uma situação de distinção entre uma série de coisas, principalmente entre o que nós vivenciamos e mesmo o que nós elaboramos enquanto estruturação sígnica. E aí, talvez, Renato, haja alguma possibilidade posterior de diálogo com a teoria dos signos de Peirce e, de repente, até com Simondon. Mas, enfim, talvez tenhamos, ao longo de algum tempo, tentado tratar esse tema específico a partir de duas vertentes. A primeira delas é fazendo a inserção do sujeito nesses contextos digitais específicos, por vezes chamando isso de ciberespaço, daí a cibercultura, a metaverso, enfim, há uma série de contextos que dizem dessa questão específica de imersão em imagem. E essa imersão reforça a metáfora de entrarmos na internet ou imergirmos em mundos virtuais, em mundos digitais e caminharmos nessa vertente, algo que foi reforçado por algumas criações culturais, a saber, Matrix, Avatar e tantos outras produções que criam essa situação de metaforização do que é o digital, do que é o virtual, criando uma espécie de cisão entre o que a gente percebe e o que a gente compreende. Naturalmente que essa cisão ela vem de longa data, entre corpo e espírito, o que se percebe e a realidade do mundo. Nós tínhamos, durante muito tempo, exatamente essa discussão a partir do que nós percebemos. Então, nós percebemos o sol nascer e atravessar o céu, e, naturalmente, a ciência coloca uma condição distinta do que a percepção nos indica, mas nós reforçamos em um determinado ponto, principalmente a partir do prefixo ciber,
e o radical espaço e cultura, os radicais espaço e cultura, exatamente essa dimensão de nós irmos a esse contexto. E, de certo modo, essa cisão ela provocou reações múltiplas na sociedade, a própria ideia de falsear identidade quando se entra na rede, uma perspectiva de uma onipresença em rede, ou uma consciência expandida, uma telenoia, enfim, são diversos os termos utilizados por vários autores para indicar exatamente essa condição específica de nós irmos para o mundo, deixarmos o mundo físico para irmos a essa semiosfera, desatrelando, de algum modo, o vínculo existente entre um e outro. E à guisa disso, nós tivemos alguns termos que buscaram ora distinção, ora junção exatamente disso. Recentemente, nós tivemos o termo figital como algo que buscava esse atrelamento, essa vinculação. O Silvio Meira, professor Silvio Meira, lá da UFPE, hoje aposentado, consultor, e tem uma empresa que tem trabalhado muito sobre isso, reforça essa perspectiva do digital, exatamente o físico mais o digital mais o social, ou seja, não há uma distinção, mas um atrelamento, uma articulação entre esses campos específicos, se é que nós podemos falar em vínculo de algo que nunca foi dissociado, né? Mas, efetivamente, ele provoca essa reintegração do pensamento sobre esse contexto ao dizer que nós não temos essa separação entre o digital e o físico, ou entre o digital e o virtual e o físico, etc., etc., mas nós compomos uma realidade que é, estrito sensu, figital, físico, digital e social. Naturalmente, quando nós nos deparamos com isso, nós voltamos à própria perspectiva da mesa, que é o pós-digital, como uma vinculação, uma retomada exatamente dessas articulações entre o digital e o físico, porque o pensamento dito cibernético, a cibercultura, enfim, todos aqueles contextos, eles começaram a buscar uma independência tamanha que não fez mais sentido, inclusive em algumas teorias que perderam a noção da própria realidade. E é nesse sentido que eu tenho discutido há algum tempo o conceito de culture, que é uma cultura tecnológica que segue exatamente uma perspectiva das nominações específicas da ciência da computação a partir de hardware, software, peopleware e culture, tentando estabelecer a seguinte estrutura lógica. Hardware e software, todos nós já estamos fartos de compreender. Peopleware são as pessoas direta ou indiretamente impactadas com os recursos tecnológicos, com a própria noção de tecnologia, mas essencialmente alcançando a cultura como uma proposição, uma lógica de ações, de comportamentos que não está exatamente, esse comportamento não está, ou essa lógica não está dissociada entre esses vínculos in e out, ou online e offline, mas essencialmente diz como nós lidamos com a cultura tecnológica, como nós começamos a perceber essa instrução que, antes de separar, ela nos traz uma partilha do sensível. E como partilha do sensível, eu quero dizer essa integração e uma consciência de que, primeiro, tecnologia é cultura, nós vivemos em um processo de uma cultura tecnológica chamada cultura digital e assemelhados, mas claramente nos posicionando como um
uma atenção específica de compartilhamento do sensível, que não se atém a esse ambiente digital ou computacional, mas traz exatamente essa vinculação. Guto começou a cortar aqui, tentei fazer uma correção de última hora e ainda ficou. Esse é o trabalho do Guto. Então, quando o Guto traz toda essa relação com a natureza, nós estamos exatamente estabelecendo não uma fuga do natural, mas uma articulação com a própria noção de cultura. E me parece que isso dialoga com total tranquilidade com o que o Heidegger apontava lá na questão da técnica, de que a solução da nova técnica ou da tecnologia, para além dos mitos criados em função de uma evolução tecnológica que destruiria a própria humanidade, ele dizia que essa solução está na própria tecnologia, a tecnologia como cultura. E essa é a grande questão que ele levanta ao dizer que a tecnologia é cultura e não é somente inscrita em um universo de físicos e engenheiros, e basicamente a própria história da tecnologia ela deve dizer da história da cultura, essencialmente, não puramente dos objetos técnicos. E é nesse contexto que a arte, já há tempos, como artista, a Antena da Raça, nós temos esse diálogo profícuo entre uma partilha do sensível, um determinado locus em que nós não deixamos a sensibilidade corpórea, mas nós ativamos essa sensibilidade a partir do uso dos dispositivos tecnológicos. E os próprios dispositivos, sejam estéticos, éticos, computacionais, tecnológicos, eles disparam, engatilham exatamente esses lastros sensíveis para fazer ver que a tecnologia ela está substancialmente assentada na história da cultura e é ali que ela prolifera e alcança determinados níveis de partilha, de fato. E talvez nessa expertise, nessa perspectiva, que a gente retoma uma discussão mais recente dos universos, sem querer cometer o mesmo erro que o Second Life talvez tenha cometido, que é essa dissociação entre a realidade e os chamados mundos imersivos. Mas pensar essas versões ou esses metaversos exatamente um contexto em que a nossa realidade ela continua pulsando fisicamente, fisiologicamente, ativando exatamente essas compreensões de que eu não vou a lugar nenhum quando eu acesso determinada informação, mas a informação é que vem e imprime nos meus esteroceptores os elementos que me fazem sensíveis a esses estímulos específicos. E talvez já esteja passando da hora de nós pensarmos, sim, a arte cria um círculo mágico, mas esse círculo mágico ele interfere dantescamente, profundamente, indelevelmente na constituição de sujeitos. E esses sujeitos estão atrelados ao mundo sem um pseudo-romantismo de que o metaverso me vai... como é que os ETs fazem? Eles, enfim... qual é o termo? Esqueci. Abduzidos, obrigado. Abduzir. Sem que esses metaversos abduzam os nossos corpos e mentes, fazendo com que haja, uma vez mais, essa dissociação entre
o nosso mundo visível, a nossa capacidade sensível de entender esse mundo e a correta acepção da própria noção de tecnologia, que desde, de novo, Heidegger, nós sabemos que não está em computadores, não está em smartphones, mas está em nossa cabeça, porque tecnologia é conhecimento que se tem, e hoje o que nós vemos são realidades, às vezes, muito complexas de processos de acesso e compartilhamento. Estou findando, Águida, de acesso e compartilhamento desses espaços, e, por vezes, nós não alcançamos, se não pela arte, exatamente essa partilha do sensível. E é nessa perspectiva que eu reforço a ideia de que a arte é o ápice da cultura tecnológica, e finalizo com esse trabalho belíssimo do Grupo Realidades em memória. Obrigado. Obrigada, Cleomar. Lindo. Doeu meu coração interferir. Mas vamos lá. Obrigada. Agora eu vou convidar Guto Nóbrega, professor da UFRJ, fundou e coordena o NANO, Núcleo de Arte e Novos Organismos. Sua pesquisa é transdisciplinar nos domínios da arte, ciência, tecnologia e natureza. Guto, se você quiser complementar, a fala é sua. Oi, estão me ouvindo? Eu estou aqui me entendendo com a interface ainda. Vocês estão conseguindo me ver? Estamos te vendo e atrasa a sua apresentação, é isso? É. Ela ficou maior agora? Ela está um pouco pequena, eu acho. Você está compartilhando, não é a visualização, é o seu... Não, agora ficou bom. Acho que, não sei. Não, eu só não queria que ficasse com as telinhas do lado ali. Elas estão ao lado. E agora? Ainda estão. Compartilhando não é a visualização. Me parece que ela gera outra janela de visualização e a gente continua na primeira. Tá, deixa eu tentar de novo. É porque eu realmente não mexo no Teams. Eu uso só o Zoom e o... Deixa eu só mudar aqui para essa outra aqui. Fala, Cleomar. Eu acho que você tem que dar play aí e compartilhar a visualização. Tá, beleza. Vou tentar fazer isso, então. Tô tentando ficar igual o Renato, assim, do ladinho do negócio. Conseguiu. Consegui? Conseguiu, mas ainda tem as telinhas ao lado. É isso agora? mesmo? E agora, aumentou? Mas tá bom, dá para visualizar. A gente acompanha, mas tá do mesmo jeito. Última tentativa, peraí. Vou fazer... Enfim. Você tá com duas telas? Não, eu tô só com uma. Marcilon falou de compartilhar a janela. Eu vou compartilhar a janela agora e ver o que acontece. Aqui agora o meu Keynote desapareceu aqui. Mas vai ser rápido. Ô, tecnologia. Que jeito. Todos aqui reféns, né? Ok, cadê isso? Bom, eu estou compartilhando a janela, mas não está... Ah, tá. Eu acho que apareceu aqui para mim.
Foi agora, gente? Ó. Agora piorou muito. Piorou. Grande. Eu acho, Guto, que daquela sei, forma estava melhor, mesmo você aparecendo as fotozinhas. Que eu não tenho a mínima ideia do que vocês estão vendo aqui. Esse tinha muito chato. Vou voltar para aquela tela, Eu então. compactuo com você. Eu Nossa, acompanho. ferrou. Tá. Então, vamos lá. E agora? Agora Isso, acho que eu. É isso. Finalmente. Vocês estão me vendo ainda? Não, né? Estou vendo. No quadradinho, aqui como Tá, beleza. Então vamos lá, vamos nessa. Então, deixa eu ver onde que eu tô perdido aqui. Não, caraca, nada disso. Pronto, tá aqui. Então, a fala, eu trouxe essa... Fiquei pensando que eu ia falar do pós-digital, porque eu me vejo meio peixe fora d'água no digital, apesar de eu mexer com computador, mas eu acho que eu sou muito mais analógico, né? Mas eu acho que, bom, eu vou trazer essa perspectiva desse encantamento das máquinas para poder falar um pouquinho do meu trabalho, quer dizer, essa investigação que já tem, sei lá, 20 anos, eu acho que começou em 2005 com o doutorado, que tem a ver com essa coisa das plantas, com essa integração com as plantas, né? E aí eu começo com essa notícia boa, que acabei de publicar meu livro, finalmente, que é um livro tá bilíngue, porque ele foi escrito a tese em inglês, né? E aí eu consegui fazer ele português e inglês. E ele pode ser baixado gratuitamente pela editora Circuito, mas eu vou estar fazendo o lançamento também do impresso em breve. Pretendo levar lá para o Arte, lá para a Suzete, e por aí vai. Então, eu vou falar um pouquinho dessa coisa das plantas, porque, assim, sempre vem essa questão, assim, por que eu comecei a mexer com as plantas, né? Isso tem a ver com essa pesquisa que começa em 2005, eu procurava realmente um organismo para colocar junto ao sistema, né? A ideia era que eu estava olhando para esse espaço do entre ali, objeto e sujeito, né? Essa relação de artista, observador e a criação artística, com essa impressão, né, muito forte de que, logicamente, o objeto não era a coisa mais importante, mas era um disparador dessa relação. Então, o que ficava nesse espaço entre é um campo ali que me interessava, né? Então, pensar a arte como um fenômeno de campo foi, enfim, o grande foco, assim, não motivador, porque isso é uma interpretação, um conceito, mas foi para onde eu estava olhando naquele momento, e aí as plantas, elas entraram no radar por causa sim, não assim, cientista, né? Ele era um agente da CIA que trabalhava com polígrafos, e ele resolveu colocar esse polígrafo na planta do escritório dele, que é essa planta bonita aí do lado, e aí ele tem esse retorno. Ele fez isso por curiosidade, mas ele acabou tendo um retorno muito interessante, que despertou a curiosidade dele. Ele começou a pesquisar essa conexão com as plantas, que foi quando ele conectou esse eletrodo nas plantas. Ele viu um gráfico muito parecido com o humano, né? Quando os humanos estão conectados no polígrafo. E aí ele falou assim, bom, o que eu vou fazer então para ameaçar a planta? Porque é o que ele fazia com as pessoas que ele entrevistava, né? Ele botava impressão na pessoa para tentar entregar alguma mentira, o aparelho acusasse a mentira. E aí ele fez isso pensando, bom, como é que eu vou ameaçar a planta? E ele resolveu botar fogo na folha, né? Só que o curioso disso tudo é que, quando ele pensou isso, o polígrafo acusou esse gráfico que está aí marcado, que ficou famoso. Ou seja, ele nem chegou a botar fogo, ele só pensou, imaginou isso, e o polígrafo disparou. E aí ele cunhou esse termo, Primary Perception, que desenrolou todo um campo de pesquisa dele, mas que não foi aceito cientificamente, né? Os cientistas, enfim, rechaçaram completamente por conta de metodologia e, enfim, se sentiram muito incomodados com esse cara estranho à ciência, está entrando ali reivindicando esse tipo de situação, né? Logicamente tem esse aspecto também da inteligência das plantas, mas na época que eu estava estudando isso não estava tão em voga, né? Mais recentemente o Stefano Mancuso veio fazer palestras no TED, falando sobre a questão da memória, né? E a gente sabe que tem essa coisa linda das plantas,
que a partir da tecnologia de você fazer um time-lapse e incrementar a velocidade, você começa a ver que elas estão muito vivas ali. Então, isso tudo estava aí no meu imaginário, né? Olhando para essas coisas e considerando essa ideia. E, principalmente, o que também entrou nesse radar é esse potencial, essa potencial capacidade de intercomunicação das plantas, né, a nível de rede, de simbioses com fungos e que ativa redes de comunicação quilométricas e de uma inteligência assim, muito rara, que a gente não consegue entender muito bem, né? Isso está sendo aí apreciado pela ciência, mas de qualquer forma me trazia muita curiosidade. Mas eu diria que a parte mais interessante que entrecruzou nisso tudo foi esse aspecto também do sagrado da planta, né? De olhar para as plantas e ver esse conhecimento que vem do popular e da ancestralidade muito forte para a gente. Aqui a gente está vendo aqui a espada de São Jorge, então a gente está vendo a arruda, e que tem conotações ritualísticas para nós aqui. Então, eu estava lá fazendo meu doutorado na Inglaterra, entrecruzando aspectos muito científicos e de engenharia, conversando com os engenheiros, tentando conectar a planta com o robô e ao mesmo tempo com essas questões na minha cabeça. E aí, mais recentemente, eu vim conhecer essa cientista, Mônica Gagliano, que também tem um pé lá no xamanismo e nesse estudo das plantas. Ela fez essa dieta, ela foi para a floresta, para o Peru, e fez a dieta conhecida dentro do ritual xamânico, né, de ficar ali imersa na floresta, isolada, se alimentando de apenas uma planta. E a partir dali ela teve enfim, visões, mirações e comunicação com as plantas. E ela relata isso num livro que ficou famoso, o Thus Spoke the Plant, que fala exatamente desse ensinamento, desse conhecimento que é característico das plantas de poder, né? Que é um conhecimento tradicional indígena, indígena, na verdade, tem uma cultura da África também, que traz isso muito forte em termos de rituais, né, do poder das plantas, da encantaria das plantas, e os nossos indígenas aqui com esse conhecimento sobre a ayahuasca, né? E ela relata isso no livro e cruza isso com a ciência, porque daí dessa informação em primeira mão das plantas, na expansão da consciência que ela né, declara ali, vem uma metodologia para os experimentos dela, né? Uma outra coisa curiosa é que, bom, eu fui orientado pelo Roy Ascott e ele escreveu um artigo muito interessante chamado Fluxo Biofotônico, com essa teoria dos biofótons, e ele chegou a isso a partir da leitura do Serpente Cósmica, do Jeremy Narby. O Narby ele faz uma incursão pelo mito da serpente e do DNA e traz conclusões muito interessantes que aproximam essa mitologia ou essa cosmogonia indígena sobre o vegetal de um conhecimento científico sobre o DNA, onde a gente consegue fazer leituras aí, até curiosamente, um pouco em cima do que a gente estava falando aqui nessa apresentação, né? Dessas diferentes línguas, mas que se colocadas ali de uma forma, um certo acoplamento, elas revelam também emergências de algumas coisas, e é o que o Narby fez com esse livro. O Roy leu esse livro, pesquisou biofotônica, e quando eu fui fazer lá o meu doutorado com o Roy, eu acabei indo por esse caminho e fui também fazer meu estudo de biofotônica, e aí vem uma história muito interessante, que o que o Narby vai dizer nesse livro, que essa iluminação, essa luz, né, que cientificamente é comprovada, a emissão de fótons desses organismos, elas talvez fossem a causa maior dessa visão quando você está sob efeito dos enteógenos, né? Quer dizer, a miração, aquilo que você enxerga, teria relação com essa emissão fotônica. Ele especula sobre isso, mas é interessante como é que ele elabora isso no livro, né? Então,
deu um curto-circuito aí de biofótons com sagrado, com tecnologia, com a história do Baxter, né? E isso foi modelando a minha forma de entender as plantas, de pensar com as plantas e de criar meus trabalhos, né? Então, estou aqui falando a jato, tá, gente? Mas, enfim, vou trazer só 2 trabalhos que refletem um pouco essa pesquisa, né? Então, assim, cabe dizer que em 2005 eu começo esse contato com as plantas, não tinha nenhuma conexão com o xamanismo, com nada, mas em 2014 aconteceu uma coisa fantástica, que foi o Roy ter vindo para cá com a comitiva dele, e eu organizei uma incursão pelo Daime. Ele sempre, enfim, quer ter esse contato, ele é muito voltado para o sincretismo nosso, e a gente fez essa proposição, enfim, ele veio com o grupo deles, a gente fez uma consagração do Daime, foi minha primeira vez com a ayahuasca, foi uma coisa que mudou, assim, né, um divisor de águas para mim. E aí, essa percepção das plantas, a partir daí, ela se transformou muito. Então, por que eu estou trazendo isso, gente? Porque, para mim, esse pós-digital é algo que vai realmente para além do digital, no sentido de que eu acho que as tecnologias, eu vou passando aqui para ficar mais... Eu acho que as tecnologias, elas têm essa capacidade de espelhamento, né? Não capacidade, mas é um mimetismo, né? Natural ali, talvez inconsciente, delas estarem sempre trazendo alguma referência que são espelhadas no nosso organismo, na nossa essência humana, né? É a nossa organização natural. Então, eu lembro o Roy colocando esse artigo da biofotônica, de que ele ficava fascinado ao ver do avião essa conectividade, né, da Terra, de todas as ligações, da iluminação, e você vê imagens e vê pesquisas sobre a biofotônica, dessa conexão luminosa também interna no organismo. Então, ou seja, a internet, as redes, nada mais são do que um reflexo desse grande potencial, dessa estrutura interna de comunicação, de troca de informação do nosso corpo, essa conexão com o mental, com o extrasensorial. Eu não tenho dúvidas disso. Então, eu fico pensando qual que seria a conexão, quais seriam as possibilidades da tecnologia para refletir essas camadas mais sutis, né, como essas que envolvem o sagrado e das plantas. Então, meus trabalhos têm sido um pouco desenvolver em torno disso. Esse aí, que é o encantamento para a 4ª dimensão, é uma inspiração no tesserato, né, que é essa forma, é o cubo na 4ª dimensão, que guarda esse aquário, e dentro desse aquário tem uma planta, e um facho de laser passa pela água e faz com que qualquer vibração dentro da água reflita numa sonoridade, né? Que aqui não vai dar para vocês ouvirem. Mas, enfim, quando esse laser atravessa e pega esse sensor do outro lado, as microondulações e bolhas de gás carbônico e movimento das plantas criam uma sonoridade que é observada pode ser escutada ali nesses alto-falantes que ficam na estrutura. Ele foi apresentado aqui no Oi Futuro, e o último trabalho que eu vou mostrar é o Natureza Híbrida de 2022, foi o trabalho que foi para a Bienal do Mercosul, que é uma tentativa também de leitura desses sinais, dessa sonoridade, aí tentando, de fato, trazer uma sonoridade da própria planta, que foi uma bola levantada pela Mônica Gagliano, que com o hidrofone ela conseguiu, na verdade com um aparelho muito mais sofisticado que o hidrofone, mas eu estou fazendo a minha versão meio gambiarra, e esse aparelho, que eu acho que envolve laser de alguma forma, ele consegue escutar microvibrações que refletem a busca por água e algumas condições da planta, ou seja, ela demonstrou que a planta, ela fala ali uma língua sonora, né? Ela se expressa sonoramente, coisa que não era considerado antes. E aí eu coloco esse hidrofone feito por mim, do it yourself, conectado direto na raiz da planta, calibrando esse sistema para que ele possa pegar toda a sonoridade, não só da planta, mas de tudo que acontece ali na água. E aí, logicamente, essa planta teria que crescer junto com ele, as raízes ali, para aumentar essa conexão, né? Então, é parte de um processo, e assim foi apresentado na Bienal.
E aí ele dá luz a essa criatura, que é um sintetizador sonoro dessas vibrações, que faz uma sonoridade do bicho. Ele está acoplado, ele está criado dentro dessa cabeça, dessa estrutura. E à medida que ele coleta esses sons do interior do aquário, ele ativa a cauda que se movimenta de acordo com a presença humana e também com esses sinais capturados no hidrofone. Então ele tem um comportamento, são criaturas que me lembram um pouco as criaturas abissais e elas vão, enfim, surgindo desse processo. E aí eu gosto muito de trabalhar com a parte mecatrônica, de dar vida a isso e com a parte luminosa também, já que são infinitas possibilidades de combinação dessa estrutura e dessa conversa com as plantas. Eu acho que aí dessa interação com o público sai realmente a percepção desse campo que eu estou tratando, né? Que envolve uma mudança de consciência, uma mudança de percepção espaço-temporal. Então é o que esse encontro proporciona ali, né? A gente viu a criança se relacionando com a criatura que ela não está julgando ali se aquilo é uma coisa que está morta, dura, uma máquina, ou se é uma planta. Ela já absorveu a ideia do híbrido, né? Então, só para fechar, eu acho que a arte tem a ver com essa percepção desse campo de forças, né? O objeto ele é um gatilho dessas forças e trata-se de uma relação em rede, né? Intrinsecamente de ordem afetiva, né? Então o trabalho ele é um nó dentro dessa rede, então tem uma relação sistêmica. E aí eu tenho trabalhado parte da pesquisa com essa ideia dessas redes OTS, que são as orgânicas, as telemáticas e sutis, que eu acho que são as redes que compõem essa experiência, né? Pelo menos para mim, é onde eu desenvolvo. E aí o sutil é exatamente essa dimensão extra-física ou metafísica, que é o que me interessa e que eu venho experimentando nos trabalhos, né? Então, vou fechar aqui com a ideia do hiperorganismo, que é um termo que foi cunhado durante a pesquisa de doutorado, que originou o livro, enfim, que virou evento, e que a ideia de que essas estruturas são organismos criados por nós, né? A arte é um organismo, esse hiperorganismo, ou esse objeto técnico, se quiser, né? Nasceu muito desse pensamento do Simondon, mas atualizado pelas redes que a gente tem hoje disponíveis, né? Fico imaginando se o Simondon estivesse vivendo hoje, pensando nessa relação de rede, inteligência artificial e tudo mais. Então, daí nasceu o hiperorganismo e é isso. Obrigado. Nossa, muito obrigada, Guto. Ótimo. Valeu, que eu não vi nada. Tem link do livro? Você pôs aí? Tem o livro, tem um link lá para a editora Circuito. Não está aberto, Põe não? aí para gente no chat, peraí. se você puder, seria ótimo. Gente, vou colocar. Tá, deixa eu sair daqui, peraí. Olha, não vai dar para a gente fazer perguntas, porque tem uma mesa na sequência. Assim, infelizmente. E ainda uso o Teams, né, como referência, gente. Eu acho que esse link aqui que a Su colocou é da próxima mesa, é isso, Su? Isso. Então, eu acho que quem está aqui no evento está convidado para a próxima mesa. Eu agradeço muito, foi ótimo ver vocês, né? Amigos, parceiros, saudade de muitos, espero encontrá-los brevemente, que eu ainda não vi. E foi ótimo ver, tem coisas que eu não conhecia de muitos aqui. Então, nós temos, Águida, já os anais, que já devem estar publicados, o resumo, né, de cada um. Sim. E, bom, as publicações de texto integral serão feitas no Date Journal, ok? Tem prazo, Su, para mandar o texto? Depois você manda. Está em contato, mas ainda não. Mas...
Dá um prazo bom. Tá bom. Eu tô 300 Ah, mas entregas de já tá artigo. tudo escrito, Guto. Você já tem toda a história e eu acho que não vai ter problema. Eu acabei de entregar um para Priscila aqui agora. Ai, tá bom. Não acaba, né? Vamos que vamos, A publicação nos periódicos, né? A gente sabe, ok? Tá bom. Então tá, gente. Tá bom, gente. Obrigada. Obrigada. Vou ter que fechar a sala, ok? Tá, valeu. Parabéns, Andréia, Renato, Guto, Cléo, todo mundo. Águida, Helena. Super. Querida, linda. Em breve estaremos lá no ar. Né? Estaremos juntos todos. Okay. Em breve. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Obrigada. Ah, tô tentando fechar aqui o... Como é que eu fecho aqui o recorde? Oh my God. Stop recording. Stop.